A sucuri vovozona é ou não é a maior cobra do mundo oficialmente medida de todos os tempos? Bom, a resposta é sim e não. Oficialmente falando, ela é a maior sucuri já filmada, medida de todos os tempos. A segunda maior seria aquela do Rivas, 5,21 metros. A do, no caso, vovozona, teria 6,36, 32, 36. Mas a gente tem o registro da não filmada, do Butantan de 6,40, que ficaria na frente. Entende? Calma que eu vou te explicar melhor, porque existem outros registros, como por exemplo uma sucuri de 12 metros, que seria impossível, uma de 7,45, que é, assim, a gente pode questionar, mas de cara, na minha concepção, é essa de 6,40. E antes que alguém fale alguma abobrinha, eu lembro de ter sempre dito que as sucuris poderiam chegar a 7 metros. E nunca a 9. Se você está duvidando, você pode vir no meu próprio site aqui, ó. Você vem aqui no Google, bota Biólogo Henrique, que você vai me achar de alguma maneira. Meu site está logo aqui, ó. Cadê meu site? Biólogo Henrique. E aí você pode vir aqui, ó, Anaconda Prêmio, aonde está escrito aqui, ó. Prêmio de 10 mil reais, biólogo desafia qualquer um a achar uma sucuri de 9 metros. Eu nunca falei 6. Falei 9. E eu sempre disse que as sucuris poderiam ter 6 metros. Ou 7, tá bom? Sempre disse isso, porque eu conheci os registros. Mas vamos tentar entender tudo isso. Por que causa toda essa polêmica, o tamanho das sucuris? Bom, eu quero dizer que a maior cobra oficialmente medida do mundo não é uma sucuri, é uma Malaeophyton reticulatus. É a medusa, que existe lá numa casa de horrores. Ela está lá para assustar. Ela foi medida pelo Guinness, foi filmada. Então, oficialmente, é ela. A gente teve outras medições de outras cobras? Tivemos. Por exemplo, o Colossus, que teria os famosos 9 metros. Henrique, por que esse tal 9 metros é tão importante? O 9 metros é importante porque tinha um cara chamado Roosevelt. E o Roosevelt, ele queria uma cobra para ele, o presidente dos Estados Unidos. E o presidente não podia ficar com uma cobra pequena, tinha que ser uma grande. Então ele fez um prêmio que valeria um carro Ford 0 km e ele daria para quem trouxesse uma cobra de 9 metros ou 30 pés, os famosos 30 pés. Por isso que ficou esse clássico dos 9 metros. Daí nunca apareceu nem Malaeophyton reticulatus, nem sucuri com os 9. Inclusive ele esteve aqui caçando na Amazônia sucuri. E aí que está o detalhe, né? Depois esse prêmio foi atualizado para $50 mil, porque equivalia a um Ford 0 km. Depois o Brian, que acabou de falecer, continuou esse prêmio. Esse prêmio terminou em 2003 no Zoológico do Bronx. O Brian continuou o prêmio, agora o prêmio não existe mais. Só ficou o meu prêmio de 10 mil reais para quem conseguisse comprovar uma sucuri ou qualquer outra cobra com 9 metros. Por isso que ficou essa história de 9 metros. E eu sempre falei, 9 metros não tem. Mas sucuris podem chegar a 7 metros. É o que a gente estima, tá? Que podem chegar até 7 metros. A Malaeophyton reticulatus foi medido para 7,6. Sucuri, o que a gente tem agora, assim como a oficialidade, é 6,40. Há discordâncias. Mas eu vou explicar todas aqui, tá bom? Olha, o Jesus Rivas foi o cara que saiu medindo as sucuris na Amazônia. Ficou 13 anos na Amazônia medindo sucuris. E a maior que ele encontrou, oficialmente medida, e filmada, e registrada, tinha 5,21. Só que tem um pequeno detalhe. O próprio Jesus Rivas propôs uma mudança na nomenclatura das sucuris, deixando as nossas para cá como Eunectes murinos e as de lá do Rio do Orinoco como a caíma. Caiu essa nomenclatura, tá? Tá sob revisão. Então volta tudo para Eunectes murinos, por conta de erros de nomenclatura. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção dentro do artigo do Rivas. Era de que a Eunectes acaíma tinha menos escamas ventrais. E aí eu fiquei matutando isso e pensei, conversei isso até com o Otávio Marques, conversei isso com a Juliana. Pensei, peraí, se elas têm menos escamas ventrais, então elas devem ser menores. Então, de repente, a gente não estava procurando as sucuris certas. De repente, as sucuris gigantescas não estejam na Amazônia, mas estejam em Bonito. E aí eu conversei com a Juliana e Juliana, vamos fazer uma campanha para medir esses bichos todos aí. Eu acho que a vovozona é muito maior do que 5,21. Até porque foi encontrado em Bonito uma cobra macho adulto, uma sucuri macho adulto, de 4 metros. Cara, não tem sucuri macho adulto de 4 metros. Você não encontra por aí. Se encontrar um macho adulto de 4 metros, significa, se os machos estão grandões, e os machos são bem menores que as fêmeas, então significa que as fêmeas lá devem ser bastante grandes. E foi o que aconteceu. A sucuri vovozona, que morreu, infelizmente, e agora a gente já sabe que foi de causas naturais. Enfim, o que acontece é que ela foi medida, o Vilmar mediu ela,
para 6,46, o que colocaria ela maior do que a sucuri do Butantan registrada com 6,40. Só que a Juliana remediu, aí o que vale vai ser oficial da Juliana, que é a bióloga, foi para 6,32, 6,36. Então ela fica menor do que essa de 6,40. Tá, vamos entender a polêmica dessa de 6,40? Vamos lá. Bom, primeiro você tinha um relato do Rondon, né, o Marechal Rondon, no qual ele narra uma sucuri, o Nectis murinus, com mais ou menos, em 1890, com 55 palmos e 22 centímetros, ou seja, em torno de 12 metros. Cara, ninguém em sã consciência acredita numa sucuri de 12 metros. Tanto que o próprio Jesus Rivas começou a medir as sucuris e falou, essas medidas estão erradas, cara. Essas medidas estão erradas. O pessoal falava lá que o Colossus tinha 9 metros, quando foi medir, tinha 6. Ou seja, as pessoas não tinham tanta preocupação sobre a precisão das medidas. Porém, existe uma medida por William Lamar, na Colômbia, que tomou uma sucuri de 7,49. 7,49 a gente aceita que sucuri tenha, que a sucuri possa chegar. Só que é o seguinte, e quem me ajudou nisso foi o Kiko Franco, que fez a análise dos artigos. Mas tem um detalhe, não existe o voucher dessa sucuri, ou seja, ela não está tombada em nenhum museu. E, assim, naquela época, você não tinha uma preocupação tanta com precisão. Tá, tudo bem, o Kiko ele alega que não, peraí, o cara era herpetólogo, o cara era power da área, sim. Mas, por exemplo, eu leio muito o Amaral e o Amaral errou algumas vezes. E eu não duvido que ele possa ter estipulado. De qualquer forma, não existe o voucher, não existe, né, o exemplar original. E aí fica elas por elas. Olha, se só estamos achando o sucuri de 5,5 metros, então significa que talvez essa medição pode não estar correta. Então vamos considerá-la assim como a maior possível. E aí eu concordo com o Kiko. Porém, a gente tem o registro, esse foi o Kiko que lembrou, que tem um registro de Porto Epitáfio, que estava no Butantan no passado, né? E tem o voucher dela. E esse registro ela bota o couro com 8 metros. Só que a gente não mede com couro. E a medida do Butantan eu posso confiar, tá bom? Nessa medida do Butantan, ela tem os 6,40. Então ela fica sendo a maior registrada, não filmada. Henrique, mas por que vocês não usavam assim? Você não gostava de falar dessa de 6,40? Porque a gente não estava achando sucuris maiores. Como a gente achou essa agora, então a gente confirma que aquela lá é real. E além disso, tem a medição do Butantan. Deu para entender? Bom, Henrique, tem uma outra dúvida. Você não falou que as sucuris de cativeiro ficariam maiores do que as sucuris da natureza? Sim, mas é válido lembrar que talvez as sucuris, isso é uma especulação, tá? Não posso dizer se é verdade isso. Isso aqui é um achismo meu. Talvez as sucuris de cativeiro tenham vindo de uma outra região em qual a genética delas não é tão grande quanto as sucuris de bonito. Isso é uma possibilidade. Segunda possibilidade. Os Malaiophyto reticulatus já estão num processo maior de acasalamento dentro do cativeiro. Ou seja, já está selecionando no couro, etc. Sucuri é difícil de criar em cativeiro. Você tem que ter água pra caramba, tem que ter um processo de filtragem que é muito grande. Dessa maneira, as sucuris agora que estão sendo criadas em cativeiro. Então eu não duvido que daqui a 10, 20, 30 anos, achando uma genética boa de sucuris, comece a cruzar machos grandes com fêmeas muito grandes, e aí sim você consiga uma sucuri de 9 metros em cativeiro. Em cativeiro. Você não vai achar sucuri de 9 metros na natureza. O desafio continua, não tem sucuri de 9 metros. A sucuri de bonito seria a maior filmada já registrada, e a não filmada seria a do Butantan de 6,40. Aquela do Lamar, aí, cara, eu diria, e aí eu vou usar aqui as palavras do próprio Kiko Franco, que me ajudou aqui na pesquisa, e o Kiko Franco já foi o chefe do Museu do Butantan, é de que aquela de 7,49 de Lamar seria a medida máxima de uma sucuri a ser encontrada na natureza. Maior do que essa seria impossível. Apesar de eu não acreditar que ele tenha achado essa sucuri. Mas está lá o registro. Sem foto, sem evidência, de nada, só a palavra dele. Mas é possível que a sucuri chegue a isso. No máximo. Então fica aqui a minha análise sobre as sucuris. Um abraço a todos. Essa medida agora de 6,40 que a gente tem que quebrar o recorde.